Olá, tudo bem? Aqui é a Suliane, mais uma vez no Essência Podcast. Esse é o nosso quarto episódio. Pela primeira vez com o nosso cenário itinerante, a gente está em Guarapuava. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, um convidado que foi pedido pelos seguidores lá do Pinhão. Ele vem aqui para falar um pouquinho da história dele, das escolhas que ele fez na vida, que levaram ele aonde ele está agora e ainda vai levar muito mais longe. Estamos aqui hoje com o Eduardo Lupetz. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Eduardo, pela tua presença. Imagina, eu que agradeço pelo convite. É um prazer enorme poder estar aqui hoje, conversando com vocês. Eu que agradeço. Como eu disse pra você, a gente gosta de contar histórias e esse é o objetivo do podcast. Que legal. E aí a gente convidou você pra contar a tua história um pouquinho, né? Eu tava olhando, né, te acompanhando e percebendo como você tem uma história muito bonita, né, de superação, ali principalmente em relação ao teu trabalho, à tua evolução de vida também. Você não nasceu em Pinhão, então? Não, nasci em Guarapuava. Fui criado em Pinhão, mas nasci em Guarapuava. Os teus pais moravam aqui e logo você foi para Pinhão? Não, meus pais já moravam lá em Pinhão mesmo. Aí eu só vim pra Guarapuava pra nascer mesmo. Assim como... a maioria, Sim. muita gente, né, fez Sim. isso. E aí Essência alguns anos... de Pinhão. Essência de Pinhãoense, né? A maior parte da minha infância passei em Pinhão e uma parte da infância também passei em Guarapuava, né? Tive alguns períodos assim, né? Minha mãe casou de volta, daí a gente acabou se mudando pra cá, aí acabei voltando pra Pinhão, né? E a maior parte do tempo, né, que eu fiquei em Pinhão, né, ali dos 15 anos pra frente, eu fiquei morando com a minha avó, né? A professora Ana Maria, que muita gente deve conhecer. Ana Maria São Pietro. Isso, Ana Maria São Pietro. Ela é conhecida lá em Pinhão. Isso, muito conhecido. Você ficou morando com a tua avó há quanto tempo? Então eu cheguei a morar deixa eu pensar, morei com ela desde os meus 14 anos ali até os meus 19, 18 anos. E aí, depois que eu passei no vestibular, né, na Unicentro, passei no vestibular para Educação Física, e aí eu comecei a estudar, né, todos os dias, com a maioria também dos pinhauenses vindo e voltando de ônibus, aí a gente conseguiu dividir um apartamento com um colega meu da faculdade, e aí desde então eu comecei a trilhar meu caminho sozinho, digamos assim. Sempre com o apoio da minha avó, né, mas aí já evoluí, digamos assim, para esse amadurecimento de morar sozinho, né? E estudar essa responsabilidade. Você veio muito cedo, então, pra cá? Sim, eu vim com 18. Com 18 para 19 ali. Sim. E como que foi escolher educação física? Você sempre quis? Então, vou falar um pouquinho sobre a minha infância, né? Muita gente também me conhece desde de jovem e eu tinha essa fama de não gostar de estudar, inclusive, né? Eu era bem rebelde, fui uma criança bem rebelde, bem... Eu fui diagnosticado com TDAH, né, quando eu era criança, né? Então eu era muito hiperativo, então eu tinha dificuldade, conversava muito na escola, apesar de ser filho de professoras, né, neto de professoras. Era o terror. Era o terror, que dó da minha avó, né, tadinha. Mas aí aos meus 15 anos por ali, eu descobri que eu gostava de biologia, era uma das únicas disciplinas assim que eu gostava de estudar o corpo humano. E aí quando chegou o momento de fazer o vestibular, eu fui para a eliminatória. Eu não gostava de escritório, não gostava de fazer conta, não gostava muito de estudar. Tinha que ver o que tinha mais a ver com você. Exatamente. E aí, nos meus 15 anos, a minha mãe me matriculou na academia também, porque eu tinha muito problema de autoestima. Tinha uma autoestima muito baixa. Por quê? Não sei te dizer exatamente, assim, sabe? Não sei se era um vestígio, digamos assim, de depressão. Mas estava relacionado com o teu corpo, não? Isso, assim, desde os meus 13, 14 anos, assim, eu tinha uma autoestima muito baixa, assim, sabe? Tinha uma autoimagem distorcida, digamos assim. Então, coisa da adolescente, né? Acabei estudando em colégio particular, até tive uns episódios de bullying, assim, com 15 anos de idade. Aí... Com 15 anos, minha mãe me matriculou na academia. E me ajudou bastante, né, nesse sentido, assim. Apesar de demorar anos para eu pegar gosto pela academia, né, eu tive meu primeiro contato nessa idade. Então, Mas você não gostava de ir pra academia? Não gostava muito. Eu gostava de esporte, sabe? Gostava de esporte e estudar o corpo humano. Isso que eu descobri depois dos 15 ali. Só que como a academia ela envolve uma questão social, uma questão de disciplina, coisa que eu não tinha em casa... Por morar com a avó, né? Por morar às vezes morava com a mãe, com o pai, voltava com a avó. Então eu não aprendi a ter disciplina em casa, eu tive essa dificuldade. Então eu não conseguia ser constante na musculação, né? Eu fui ser constante na musculação ali só nos meus 19 para 20 anos. Depois da faculdade. Isso, exatamente, durante a faculdade que eu fui tomar essa decisão, né? Mas enfim, eu sempre gostei muito de esporte e de estudar o corpo humano, então
eu fiz meio que uma questão de eliminatória ali e pensei, ou é nutrição, ou é educação física, ou é fisioterapia. Aí eu pensei, olha, o que eu prefiro trabalhar? Eu prefiro trabalhar com esporte, com alto rendimento, porque daí o alto rendimento ele era uma das poucas coisas que me interessava, né? Então, ao longo da vida também eu tive contato com muitos esportes diferentes, né? Sim. Apesar de não ter constância, eu tive essa vivência, né? Eu tive a sorte, a minha mãe, ela sempre me permitiu conhecer muitos esportes, né? Você fazia em cada período um? Isso, mais ou menos isso, assim, sabe? Nunca fiquei muito tempo praticando um esporte só, então eu fui conhecendo vários esportes. Mas era essa falta de constância, né? Isso, já vinha essa falta de constância, já, sabe? De disciplina, de casa, assim. Como eu era um adolescente muito esperto e muito rebelde, a minha mãe e minha avó tinham dificuldade, digamos assim, de conseguir me colocar para fazer só uma coisa. Então eu sempre fiz de tudo. E também tinha um apreço muito grande por videogame, né? Por computador. Então até os meus 15 anos ali, assim, eu gostava muito de jogar, de ficar no computador. O povo de Pinhão também deve lembrar do Val, né? Que teve lan house em Pinhão há muito tempo, então eu vivia lá no Val e tal. Então, tipo, tinha tudo pra não dar certo. E aí, no ensino médio, quando eu passei no vestibular, eu fui fazer vestibular para educação física. Como eu falei, não era algo que eu quis a vida inteira, mas foi o curso que eu achei mais a minha cara, assim. E eu acertei, né? Ainda bem. Então, depois que eu passei no vestibular, aí eu comecei a ter mais essa disciplina com estudo, assim, sabe? Conseguir ter mais foco. Mas você passou no vestibular no público ou você Isso, no Unicentro, consegui passar. Não é tão fácil passar no vestibular. Exatamente, Tanto que eu fui fazer vestibular, assim, sem esperança de passar, sabe? Os meus amigos até sabem que eu fui, assim, nessa brincadeira, até, sabe? Porque, inclusive, eu não estava no terceiro ano do ensino médio quando eu passei no vestibular, sabe? É mesmo? Isso, eu tinha parado alguns anos de estudar para trabalhar, então eu estava atrasado no ensino médio. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, fiz o vestibular e passei, em oitavo. É mesmo, passou bem colocado. Isso, aí eu me obriguei a fazer o Enem, eu passei no ensino médio através do Enem, daí pra mim conseguir assumir o vestibular a tempo, né? Senão eu teria que estudar convencionalmente. Eu nem sabia que era possível. Isso, exatamente. Eu também não sabia na época, eu descobri assim tudo meio junto, sabe? Então essa história é bem legal, porque eu acabei fazendo o vestibular assim sem pretensão de passar, né? Eu levei a sério a prova. Como eu tive a oportunidade de estudar em alguns colégios particulares, né, ao longo da minha vida, eu acredito que eu me preparei bem, né? Apesar de não ter estado no terceiro ano, eu tinha uma boa interpretação de texto, sabe? Tipo, eu tinha eu tinha facilidade com provas, digamos assim. O meu problema era estudar, focar, mas eu tinha facilidade com provas. E, enfim, aí depois que eu passei no vestibular, eu tive que me obriguei a passar, né, no ensino médio rapidamente e já mudei do primeiro ano do ensino médio para o primeiro ano da faculdade. Foi tipo um salto, assim, sabe? Então, na época, eu trabalhava no posto do meu tio Alceu Lupepes, eu era lá em Pinhão, eu fui frentista por quase 2 anos lá. Então, aí eu parei de trabalhar e comecei a estudar, né? Porque era período integral a educação física no Unicentro. É verdade. Aí foi uma nova virada na minha vida, né? Tive que amadurecer, né? O primeiro ano eu sofri bastante, porque não era acostumado a estudar, até eu pegar o ritmo. Aí no meu segundo ano que foi a minha virada de chave, digamos assim, né? Todo mundo sabe que a vida universitária é cheia de coisas boas, festas. E aí como é que você lidava com isso? Porque você já não tinha muita disciplina. Exatamente. Então o meu começo da faculdade foi bem assim, coisa de universitário mesmo. Festa, bebida, não tinha muito foco. Então o primeiro ano ali foi tudo um choque assim na realidade. Eu sabia que acabaria ficando em algumas disciplinas assim, mas eu considerei isso como algo aceitável, digamos assim, para o meu amadurecimento. Aí no segundo ano foi totalmente diferente, assim, chegou um período assim que eu percebi que se eu continuasse, por conta, eu preciso falar, né, eu vi que você falou para mim que é psicanalista, né, e é interessante falar sobre isso porque eu tenho sintomas de depressão desde os 12 anos, né. Então, ali na faculdade, com os meus 19 para 20 anos, eu comecei a perceber que essa questão da minha fuga para os jogos, para festa, para bebida, era basicamente uma fuga, talvez, da depressão, né?
E eu acabei percebendo que isso não ia me levar para lugar nenhum, né? Que aquela vida só ia continuar me, talvez, atrasando a faculdade, talvez não terminasse a faculdade. Mesmo assim, você tinha uma autoconsciência. Exatamente, eu sempre tive essa autoconsciência, eu sempre fui muito auto-observador, né? Eu sempre consegui, tipo, me observar muito bem, refletir, né? Talvez pelo TDAH a gente pensa sempre demais, né? Então eu sempre pensei muito sobre a minha vida, sobre as minhas atitudes. E você tratava o TDAH? Não, nessa época não. Aí na faculdade, assim, tava bem... Até não sei se tinha condições, assim, sabe? Na época eu não tinha maturidade o suficiente, talvez, para aceitar um tratamento de TDAH ou de depressão. É que a depressão, principalmente em Pinhão, né? Assim, cidade pequena, hoje em dia a gente fala isso mais abertamente, é mais aceito. Mas, pelo menos na época que eu estava entrando na faculdade ali, tava até um pouco de vergonha de falar sobre depressão, né? As pessoas acham... Mas infelizmente ainda é um estigma. Ainda As é um pessoas estigma, acham né? que ter depressão é uma vergonha, ou é uma fraqueza. Exatamente. Então, o que eu percebi, assim, que quando eu bebia, eu tava fugindo, sabe, de alguma coisa dentro de mim. Então, eu percebi que aquela vida de festa e tal, era uma vida ali que não ia me levar a lugar nenhum, e eu percebi que eu não tinha um propósito de vida, sabe, eu sentia falta disso. Com os meus 19, 20 anos ali, eu sentia muito falta de um propósito. Como educação física foi um curso que eu escolhi por eliminatória, digamos assim, eu ainda não tinha me encontrado, não tinha encontrado algo que eu realmente gostasse de fazer, sabe? Que me preenchesse. Então eu decidi do nada, no meio de uma festa, que eu não ia mais beber, que eu ia mudar de vida, que eu, tipo, desde os meus 15 anos eu tentava ir pra musculação e não conseguia, não tinha sucesso, por conta de realmente dessa outra vida, né? Digamos assim, que é festa, bebida, e é da indisciplina, que é totalmente o contrário. É muito difícil conciliar. É muito difícil conciliar. Então, nos anos que eu tentava conciliar, né, essa vida social muito badalada, digamos assim, que é normal, né, entre os jovens, não dava certo para mim. E logo eu percebi que eu não tinha nascido para aquilo, sabe? Que não me fazia bem, que não me satisfazia. Ou depois, quando você, né, bebia, no dia seguinte, como que era? Era muito difícil. Foi exatamente esse depois que me fez, assim, decidir tomar outro rumo, sabe? Porque eu percebia que eu tinha uma depressão, assim, no domingo, geralmente, né? Que é normal as pessoas saírem no sexta, no sábado. Eu percebi que quando eu ficava sozinho, ou comigo mesmo, ou quando eu não tinha bebida no outro dia, a depressão era muito grande, sabe? Os pensamentos, o sentimento de vazio era muito grande. Então eu percebia que eu estava fazendo algo que estava me fazendo mal, na verdade, sabe? Então, tipo, e era como é que eu posso dizer, um looping infinito, né? Todo final de semana, as mesmas festas e tal, e assim, o risco de vida que a gente corre, né, nessa idade, você não se preocupa, então eu sempre tive Um pouco inconsequente. Então eu tenho uma vantagem que a vida inteira eu tive esse lado um pouco mais responsável, sabe? Não sei se de criação, assim. Então eu nunca consegui, digamos assim, fazer coisas erradas, assim, totalmente inconsciente, sabe? Sem pensar nas consequências. Enfim. Mas o que eram essas coisas erradas? Digamos assim, coisa de jovem, né? Tipo, vamos pegar a estrada bêbado, sabe? Ai. Esse tipo de coisa, que é um perigo, né? Sim. Só que nessa idade é bonito você, né, ter coragem para fazer essas coisas e tal. E infelizmente, né, eu tive amigos, né, que a gente perdeu em Pinhão aí, que por conta de bebida, sabe, festa, loucura, acabaram perdendo a vida muito cedo, né? Sim. Então eu tomei essa responsabilidade, essa consciência ali nos meus 19, 20 anos e falei, não, eu preciso mudar, sabe? Eu preciso parar de beber, preciso, sabe, fazer algo que me faça bem. Eu não me sentia bem, nunca tinha me sentido bonito de verdade, né, com meus 20 anos ali. Então a gente acha isso tão, né, coisa de outro mundo, né? Tipo, a pessoa se gostar, parecia tão impalpável para mim. Só que eu acreditava nisso, eu acreditava que era possível, né? E era o que você precisava naquele momento. E era o que eu precisava. Não era algo assim, eu preciso ficar mais bonito pras meninas e tal, sabe? Era por mim mesmo, sabe? Tanto que, assim, nos primeiros meses, assim, que eu consegui cuidar da minha alimentação, sabe? Parei de beber, comecei a fazer exercício, assim, todos os dias, sabe? Tipo, independente do que acontecia. Ia pra aula, durante a faculdade mesmo. Perdi 90% dos meus amigos quando eu decidi fazer isso por mim, mesmo? sabe? Exatamente, isso é importante falar. Sim. Porque as pessoas acham que é um caminho fácil você, né, dizer não, você parar de beber, parar com um hábito destrutivo, né?
Então, eu acho que a gente, todo mundo sabe, no fundo, talvez, né, que a gente tem hábitos destrutivos, ambientes destrutivos. E às vezes você precisa dizer não, você precisa se afastar, sabe? E normalmente a maioria das pessoas, assim, elas não vão aceitar bem, né? Elas querem você ali participando. É amigo pra balada. Exatamente. Pra festa. Pra festa. Então, nessa parte, eu vejo que muitos jovens têm muita dificuldade, sabe? Não só jovens, qualquer pessoa de qualquer idade tem dificuldade em ir no jantar, e às vezes está emagrecendo, às vezes tem um problema de saúde, precisa emagrecer, às vezes tem um problema de intestinal, às vezes não, né, não pode comer tal coisa, e a pessoa fica com vergonha de dizer não, fica com vergonha de não ir mais, não frequentar mais um determinado ambiente, né? E por vários fatores, pela questão de não agradar as pessoas, ou questão de não ser convidado depois, são vários medos ali, né, relacionados a isso. Exatamente. Então foi para mim, assim, foi bem difícil para mim, só que eu tive a sorte de conhecer pessoas na internet, assim, influenciadores na época, assim, sabe, através do YouTube. Influenciadores do meio fitness, então, que eles passavam muita motivação, sabe, muita frase de impacto, muita frase reflexiva. Então, para mim, a minha maior virada de chave foi um vídeo que eu vi uma vez, acho que eu, sei lá, tinha uns 16 anos de idade, que foi justamente um cara que ele era modelo fitness americano, inclusive, e passou o vídeo dele para mim falando, você tem que acreditar em você mesmo, porque enquanto você não fizer tudo aquilo que você sabe que tem que fazer, você vai continuar sendo a mesma pessoa, você não vai chegar em lugar nenhum. Foi mais ou menos isso que ele falou, sabe? Foi tipo um tapa na cara para mim. Eu fiquei em choque, assim, tipo, nunca nunca alguém tinha me falado daquela maneira. E tanto que passou alguns anos, né? Não consegui mudar de vida naquele momento, mas aquilo... Mas acendeu a chama. Acendeu a chama em mim. Então, aí foi essa chama que eu busquei, sabe? Eu busquei esse cara, busquei saber mais sobre ele, sabe? Vi que ele ensinava sobre treino em inglês mesmo. Passava uns treinos super legais, ele ensinava sobre nutrição, sabe? Então eu comecei a estudar ali pela internet, além da faculdade. Comecei a estudar exercício físico, comecei a estudar alimentação. Aí também comecei a estudar um pouquinho de psicologia para me entender melhor, né? Para entender essa questão da depressão. O comportamento faz muita diferença, né? Total. Como você se sente, não basta só querer mudar os teus hábitos se emocionalmente você não tá dando conta disso. É isso que você falou de ter encontrado alguém, né, online. Principalmente nós que moramos em cidades pequenas, às vezes não encontramos um círculo de amizade que deseja ter o mesmo rumo que a gente. Exatamente. Né? Então, que nem no teu caso, você perdeu aí 90% dos teus amigos e provavelmente os 10% que ficaram não estavam interessados no que você se interessava. Exatamente. Né? E aí, quando a gente busca, hoje em dia a gente tem essa facilidade de encontrar nas redes sociais pessoas que pensam parecido com a gente ou que vão nos levar a pensar melhor sobre aquilo. Então tem aquela frase lá que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, né? E aí você quer ser algo que não tem pessoas à tua volta. Exatamente. Mas dá pra você ser a média das 5 pessoas que você mais ouve também. Sim. Né? Se você começa a seguir pessoas, né, que nem lá no teu Instagram, você sempre tá dando dicas sobre emagrecimento, mostrando pessoas que conseguiram. Então quando você começa a seguir alguém que tá te falando que é possível, te mostrando o caminho, essa pessoa e essas pessoas começam também a fazer parte das pessoas que você mais ouve e você consegue absorver, né, aquilo também e deixar mais fácil, mais real, mais palpável, né? Exatamente. É isso que é difícil. Eu acho que uma das coisas mais difíceis é acreditar, sabe? Acreditar em si mesmo, acreditar que é possível. Como você mesma falou, eu só consegui ter essa percepção porque eu olhei na internet. Né? Porque senão, o que tinha no meu ambiente? Nada contra, né, gente? Isso faz parte de mim, foi um período da minha vida, mas eu vejo que muita gente da minha idade, na época ali, de 17 a 20 anos, a 20 e poucos anos de idade, é o mesmo pensamento, é beber todo final de semana, é álcool todo final de semana, é festa, sabe, todo final de semana. E aonde isso leva, sabe? Que vida que vai ter daqui a alguns anos, sabe? Será que isso leva a conhecer uma pessoa legal, uma pessoa para casar, uma pessoa para formar uma família? Ou é só uma vida, sabe, tipo, vazia? Eu não tenho nada contra, né? Mas eu acho que a pessoa tem que pelo menos ter essa percepção do caminho que ela tá seguindo e onde ela vai chegar, né? Sim. Porque independente da gente querer ou não, a gente tá indo para algum lugar. A gente tem que se perguntar, né, para onde que a gente tá indo, se você vai estar feliz, para onde você vai chegar ou não. Não é fingir que não vai chegar em lugar nenhum, acho que isso não ajuda, né? Sim.
Mas você teve essa maturidade muito cedo, porque isso normalmente chega lá pelos 24, 25 anos. E daí você, não é que perdeu o tempo na vida, acho que é importante entender isso também, né? A adolescência, ela também serve ali pra gente cometer erros, Exatamente. né? Depois aprender com eles, mas quanto antes você entra no caminho certo ali, você colhe frutos também mais cedo, né? E tem que nem no teu caso ali, você tem um foco no futuro e você está lutando por ele, e a chance de você conseguir sucesso antes que os outros é maior, porque você começou antes, se dedicou a tua vida antes para isso. E eu acredito muito assim também, que existem momentos na vida que a gente tem mais recurso assim para mudar, né? Vamos pensar de quando eu mudei. Quando eu mudei, eu tinha a minha avó que me ajudava financeiramente. Então tinha essa rede de apoio assim que me dava suporte para mim estudar, para mim fazer faculdade, para mim estudar online, né, como eu fazia na internet, né, como autodidata. Então eu tinha essa tranquilidade que eu não precisei trabalhar já no começo da faculdade, então eu tinha esse tempo livre, né? Então, graças a Deus que eu consegui usar bem esse tempo, né? Essa força que a minha avó me deu. Mas o problema é que quanto mais tempo a gente demora para acordar, eu acho que é mais difícil na vida, né? Você vai, digamos assim, durante a vida não tem como não errar, né? A gente vai vivendo, errando e aprendendo, mas vamos dizer que a pessoa demore para amadurecer, né? Então ela vai errar muitos anos. E às vezes alguns erros na vida da gente é irreversível, né? Exatamente. A gente tem que ser realista com isso. E principalmente quando você envolve bebida, sabe, coisas assim que você não está consciente, vamos falar a verdade. Então, quando você é jovem, você faz, né? Eu já dirigi bêbado, já peguei estrada. Então é só por Deus que a gente acaba, né? Mas você acha que você falou que teve amigos que não tiveram a mesma sorte? Você acha que isso também influenciou? Não? Influenciou totalmente, porque eu via que eles eram presos num vínculo assim que não era saudável, né? Então, só que eles não reconheciam, né? Tipo, teve um amigo nosso que infelizmente faleceu, tipo, batendo um racha, sabe? Então, envolvia bebida, sabe? Envolvia festa. Então, claro, se a pessoa tiver consciência, né? Não é dizer que você não pode beber, você não deve beber, você não deve ir pra festa. Mas você deve fazer isso com consciência, com responsabilidade, né? Porque a vida é preciosa, então a gente tem que valorizar, assim, né? Porque às vezes uma coisa que você faz com 18 anos, né? Se você tivesse a oportunidade de chegar aos 30 e refletir, né? Nossa, será que eu faria isso mesmo? Então é sobre isso, é sobre viver, mas, né? Tipo, errar, mas também, né? Ter cautela. E procurar errar menos, né? Exatamente. Você tem essa consciência. Exatamente, procurar errar menos. Tipo, não é feio errar, né? Mas a gente tem que cuidar, porque alguns erros acabam mudando a vida da gente para sempre. Essa é a verdade, né? Então... Mas o TDAH, ele acaba fazendo com que a gente não consiga ter foco em muitas coisas. Mas depois que você descobre qual é o foco que faz você se concentrar, né, é muito mais fácil. Isso é muito comum em pessoas que têm TDAH. Né? Escolher um foco específico e aí sim focar naquilo. Normalmente elas se dão muito bem quando eles fazem isso. E acho que foi o teu caso, né? Isso, né? Quando eu conheci, né, esse modelo americano, que era um cara que influenciava, né, na internet, ele ensinava, como eu falei, ensinava exercício, ensinava tudo. Então, primeiro ele me ensinou a entender o que era exercício físico, o que era alimentação, o que eu precisava comer para mudar meu corpo. Então, a minha primeira mudança ali de corpo, digamos assim, foi uns 2, 3 meses, assim, tipo, eu já tava me sentindo como nunca me senti antes, já tava me sentindo bem, sabe, conseguia me sentir bonito pela primeira vez. Então eu pensava assim, nossa, eu levei só 2 a 3 meses pra... Você teve resultado rápido? Ou foi uma questão mais emocional que mudou primeiro? Ou você teve... O resultado foi rápido também. Porque eu lembro que eu nunca tive a barriga tanquinho, né? Que eu olhava nos filmes, assim, os heróis, assim, e sonhava em ser igual, né? Tipo, como homem sempre... A gente tem esse apreço por Super-Homem, pelo Batman. Você idealiza aquela imagem do super-herói, da proteção, né? Da força, do vigor físico. Então, tipo, em 2, 3 meses ali eu já tive um resultado muito bom, assim, sabe? Tipo, eu consegui ver o meu abdômen pela primeira vez. E como foi um resultado, assim, que eu vi que eu me dediquei numa coisa e eu colhi frutos muito bons e muito rápido, aquilo me empolgou demais, né? Falei, nossa, agora eu descobri o que eu amo fazer, eu descobri o que me move, sabe? O que me faz acordar todos os dias. Eu até comentei com você que eu fui olhar o teu Instagram, e aí eu vi lá uma foto de você na frente do espelho, e você colocou lá que você tinha decidido naquele dia mudar de vida. Você falou que não lembra disso, né? Vai lá olhar. Eu vou lá olhar de volta, né? E você
tava magro naquela foto. Exatamente. E aquilo eu acho que foi até o meu primeiro resultado, aquela foto, se não me engano, sabe? Sim. Foi isso, sabe? Tipo, eu descobri um negócio que eu gostava de fazer. Eu acho que a facilidade de ter estudado, ter entendido, sabe? Me fez focar mais, me fez conseguir ter resultado também. E no caminho você foi encontrando pessoas que pensavam como Sim, você? eu tinha, basicamente, nós éramos em 3 amigos, assim, sabe? Que às vezes até a gente ia pras festas e tal, só que a gente tomava água, ficava muito fora da turma, assim, a gente era excluído das festas, porque... E não fazia falta? Não fazia falta, sabia? Porque a gente tava tão bem com nós mesmos, assim, sabe? Tipo, quando você faz algo e você tem resultado, você colhe frutos daquilo, a autoconfiança que aquilo gerou, em tudo, né? A autoconfiança, ela vai desde da tua relação com você mesmo, com o trabalho, né? Com relação com as pessoas. Então, pensa, eu sempre fui um homem, assim, que não tinha muita autoestima, então tinha dificuldade para conversar com as mulheres, sabe? Tinha falta de confiança também nessa questão de profissional. Então, quando você ganha autoconfiança, você fica, sabe, você acha que consegue aquelas coisas que você sempre achou impossível, aquele emprego, sabe, que parecer difícil, um concurso, sabe? Então, eu fui aprendendo, eu perdi o medo e fui aprendendo a me desafiar mais, sabe? Essa autoconfiança me ajudou muito nisso. Quando a gente muda por fora, também tem não vou lembrar o nome desse médico que ele fala que uma mente sã ocupa um corpo são ocupa uma mente sã. Exatamente. Porque realmente, né, quando você tá bem com você mesmo, fica mais fácil de lidar com certas situações, porque você se sente mais forte. Exatamente, faz corpo toda a forte, ele fala isso, um corpo forte abriga uma mente sã. E comigo funcionou totalmente, aí eu comecei a me desafiar mais, foi aí que comecei o resultado que eu comecei a ter em pouco tempo, que eu me interessei aí pelas competições de fisiculturismo, né? Então, aí em 2 anos... E como é que você chegou às competições? Então, através de um amigo, através do YouTube também, sabe? Ele me mandou... Esse primeiro youtuber que você seguiu, ele já participava de competições? Ele não participava de competições, ele era só um modelo fitness mesmo, assim, sabe? Ele era capa de revista, assim, sabe? Ele era um cara bem famoso, assim, lá nos Estados Unidos. Então, ele não competia, sabe? E aí, um ano e pouco depois, quando a gente tinha esse grupo de amigos aí, né? Que a gente éramos em 3 amigos que gostavam de treinar, fazer musculação e não bebiam. Eles me mandaram um cara de Curitiba, um influenciador de Curitiba, que era um atleta. Felipe Marins, o nome dele. E aí eu vi um vídeo dele indo competir na Austrália. E eu achei aquilo maravilhoso, sabe? O cara tá em outro país e tava lá se divertindo, dá pra ver que ele tinha passado por um processo difícil, né? De dieta e tudo assim. Mas a imagem que ele me passou, assim, parecia um sonho, né? Tá na Austrália, competindo e tal. Eu me vi muito nele, assim, sabe? Eu falei, nossa, eu acho que eu quero competir também. Ali nasceu um sonho. Ali nasceu um sonho, exatamente. Daí meus amigos falaram, ele é parecido com você até, porque ele era loiro também. Fazia, tipo, até umas brincadeiras parecidas. Daí é que eu me espelhei muito nele, sabe? Aí até entrei em contato com ele, peguei uma dieta, um treino com ele, sabe? Aí eu comecei. Daí depois fui fazendo por conta. Ali o foco já foi competir. Aí o foco passou a competir. Até perdi um pouco de foco da faculdade na época, na TDAH, né? Eu ainda estava na faculdade, até perdi um pouquinho o foco da faculdade e mudei meu foco mais pro atleta, por um período, sabe? E aí em 2018 eu tive minha primeira competição, sabe? Tipo, amei o processo de emagrecimento Mas não é fácil, né? Não é fácil, nem um pouco. Assim, só o processo de emagrecimento, geralmente, a preparação leva de 3 a 4 meses, sabe? Só o processo de emagrecimento. Então a gente tem um processo... Você tem que emagrecer e ganhar massa magra ao mesmo tempo. E basicamente isso. Mas a gente tem dois momentos diferentes que a gente chama no bodybuilding, no fisiculturismo, né? E na musculação também, que é o processo de bulking, né, e cutting, né? O processo de bulking seria o processo de ganhar peso, de engorda, de ganhar força, que é o processo onde você come bastante, né? Porque você tá ganhando capacidade física, né? Aí eu acho que isso pra mim é mais difícil, sabia? Pra mim também, sabia? Porque eu vejo ali uma alimentação que não é tão saborosa, né? Não necessariamente, não necessariamente. Você pode fazer saboroso, né? Tipo, mas... não é igual uma... Exatamente, não é você pegar ali carboidrato e proteína. Isso, mas meio arroz e frango. Exatamente, é basicamente comida de verdade, né? Tipo, pode ser o arroz, pode ser o macarrão integral, pode ser o macarrão mesmo normal.
Mas é uma comida mais sem graça, né? É uma comida do dia a dia. Sim. E aí que entra, né, o tamanho da disciplina, né? E a questão social também, que você precisa refazer tudo a tua rotina, né? Você precisa aprender a dizer não para tua própria mente, né? Você não pode comer, por exemplo, chocolate ou comer o que você quiser, né? Você, a partir do momento que você se torna atleta ou você passa a cuidar da tua alimentação, existe um cálculo, né, do teu gasto calórico que você gasta diariamente, né, dependendo das suas atividades. Então você passa a olhar a comida de uma maneira diferente, né? Porque culturalmente a gente olha a comida só como comemoração, como, né? A gente se reúne. Exatamente. A gente vem num período que a gente não tinha muita comida, né, em casa, né? Então, dos anos 90, 2000 para cá, tudo mudou, né? A gente teve acesso à indústria, a comida ficou mais fácil. Então, a gente acabou não evoluindo, né? A gente acaba comendo de tudo, comprando de tudo. E, infelizmente, isso tem um resultado, né? Um prejuízo, né? Sim. Que quando a gente come indiscriminadamente, digamos assim, ó, muitas vezes você está comendo coisas que não são saudáveis. E a longo prazo, né, a gente vai engordando devagarzinho, né, ou emagrecendo demais, perdendo muito massa muscular. E isso vai interferir em várias áreas da vida da gente, né? Vai interferir até na maneira que a gente pensa, na maneira como que a gente se sente. Então, para você começar a fazer uma dieta, começar a ser atleta, você precisa mudar a tua cabeça primeiro. É o que a gente estava falando, você precisa mudar a mente antes de querer mudar o corpo. E é isso que eu vejo que é a maior dificuldade, sabe? Isso que eu levei anos para fazer. Eu sempre falo pra galera, né? Eu comecei com 15, fui focar lá com uns 20, 21, então eu levei 6 anos só para começar a focar. Né? Hoje já fazem 7 anos que eu estou no foco, digamos assim. Dos 15 aos 21 ali você começava e parava, mudava. Começava e parava, exatamente. Só pagava a academia. Ia uma semana, ficava 3 sem ir. Você era... turista, né? Turista não, você era investidor anjo. Exatamente, eu era o melhor tipo de aluno da academia. O que pagava e não ia. E daí você começou a se preparar para a competição. Isso, daí eu fiz minha primeira competição em 2018, fui para Curitiba, né? Estreiei lá, competi em 3 categorias, né? Não podia ir em uma só, fui em 3 já, na primeira já. Super sonhador, né? Super dedicado. Foi uma estreia muito legal, né? Não consegui o primeiro lugar, infelizmente, mas consegui boas colocações ali. E uma semana depois já fui para Balneário em outra competição, porque eu competi tipo numa federação, né? Digamos assim, é como se fosse... O fisiculturismo tem várias federações, né? Tipo, tem a Copa do Mundo, tem a Copa do Brasil, vou dar um exemplo, né? Tem a Copa do Brasil, tem a Copa Paranaense. Como se fossem campeonatos. Isso, campeonatos diferentes. Então eu competi num em Curitiba e eu queria uma outra experiência, né? Numa outra federação. E uma semana depois já fui competir em Balneário Camboriú. Nessa competição eu não fui bem, eu fui em último lugar. E aí mesmo... Desanimou? Olha, por um momento eu desanimei, sabe? Mas aí, como eu fazia muito pouco tempo que eu tinha começado... E daí vinha também de uma vitória ali, não tão bem colocado, mas... Exatamente, já tinha ido melhor em Curitiba. Mas aí, como eu fazia muito pouco tempo que eu estava me preparando, eu aceitei, sabe, assim, o resultado. E falei, não, eu mereço um resultado melhor, né? Então eu vou trabalhar mais tempo. Usou como combustível, hein? Usei como combustível, E aí no final do ano eu fui competir mais uma vez. Foi a terceira vez que eu fui competir, né? Em 2018. E acabei não competindo mais, né? Por conta da pandemia e tal. Mas em 2018, no final do ano, eu fui competir num campeonato ainda maior, lá em São Paulo. Né? Que é um dos maiores campeonatos da América Latina, que é o Mr. Olímpia Brasil, que eles chamam. E aí nesse eu consegui o 4º lugar. Foi a última vez que eu fui, né? No campeonato. Fui super bem. Fui super bem, era ainda assim, não era uma boa colocação, né? Na época eu fiquei triste, desanimei, assim. O teu foco era o primeiro lugar. Meu foco era o primeiro lugar. Mas enfim. É uma boa colocação, né? É uma boa colocação, ainda é, sim, com certeza. Né? No campeonato, tipo, nesse nível, né? Então, e aí eu continuei. Depois de 2018 eu segui mais focado, daí eu dei uma tirada do pé do acelerador dessa questão do atleta e foquei mais na minha faculdade, daí no meu profissional. Mas você tinha deixado daí na faculdade, tinha perdido algum ano? Na faculdade eu tinha me atrasado um pouco, né, por conta dessa mudança de foco, né? Então eu tinha dificuldade de conseguir conciliar, né, essa vida de atleta, como tipo, precisava. Eu mesmo cozinhava minhas comidas, eu mesmo preparava minhas marmitas, eu morava sozinho, né? Então eu mesmo preparava o meu treino, então era muita coisa, digamos assim, sabe? Então eu acabei deixando a faculdade um pouquinho de lado. Depois que eu competi, eu falei, não, agora eu preciso, né, terminar a minha faculdade, focar no meu profissional,
Porque o esporte é caro, né? Imagina, eu fui para São Paulo, então tem um gasto, né? Tem um gasto com a saúde, com Mas tem exames. retorno financeiro também? Não, esse que Ah, o retorno financeiro ele vem, né, só, é por isso que eu digo, né, tipo, só pro primeiro lugar, e olha lá ainda, né? Ah, entendi. Por Então, isso que exatamente. você era tão... É, por isso que a gente é tão, né, tipo, cobrança a cobrança ali. pelo primeiro Super lugar. perfeito. Porque o esporte ele é remunerado, mas ele é depois que você ganha um destaque, sabe? Não diria nem que Daí o com primeiro... patrocínios. Isso, com patrocínios. Na maioria das vezes você começa a usar a tua imagem, né, para divulgar marcas, divulgar academias, divulgar marcas de suplemento, marca de roupa. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem atletas muito bem sucedidos, sabe, no Brasil, assim, que ganham muito bem mesmo, assim, sabe. Então, Talvez tá ganhando uma visibilidade melhor, né? o esporte tem crescido muito, desde 2015, 2016 pra cá, sabe, que foi onde eu comecei a acompanhar mais o esporte através do YouTube, da internet, assim, o esporte ele vem crescendo exponencialmente, sabe. E com isso os atletas, com isso os patrocínios, sabe, com isso as competições também, cada vez mais profissional, sabe, cada vez mais legal, assim. O esporte tem ficado mais competitivo, sabe, o Brasil tem se destacado muito no fisiculturismo. A gente vê aí que nos próximos 5 anos, no máximo, o Brasil vai se tornar, com certeza, uma das maiores potências do mundo no esporte, sabe? Da musculação, tá muito, muito forte. E aí, né, eu terminei minha faculdade em 2021, isso, no começo de 2021, comecei a atuar como personal, em Pinhão mesmo. Você voltou a morar em Pinhão? Isso, eu voltei a morar em Pinhão por um período ali, foram uns 6 meses, um ano que eu voltei para cuidar da minha avó, na época ela não estava tão bem de saúde, e aí lá eu comecei a trabalhar na academia do Walter, né, o povo conhece ele como Vermelho, né? Na Red Fitness. Da Red Fitness, isso, né, com o Walter e com a Ângela, inclusive um abraço para eles, tenho um carinho enorme por eles. Foi a primeira academia que eu acabei trabalhando mesmo, né? Eu fiz estágio durante a faculdade, mas eles me deram a oportunidade de trabalhar ali, me deram a oportunidade de começar a dar personal também, porque eu já havia sido professor de sala de musculação, né? Personal já é diferente, né? Personal é você e o aluno só, já é um Tem que treinamento. ter todo um cuidado, né? Exatamente, é a responsabilidade maior, né? Você com o aluno ali. Então, eu tinha 2 alunas em Pinhão, né? No início, né? Que ainda foi no final de pandemia, então tava aquela coisa, né? A gente tava com medo, não sabia se a academia ficava aberta. E aí, nesse período, eu vi que eu não tava sendo feliz em Pinhão, sabe? Que eu não tava satisfeito, que eu tava... Apesar de estar começando a dar certo profissionalmente, eu vi que eu não ia conseguir escalar muito, sabe? E eu tomei uma decisão que muita gente não tomaria, que foi de largar 2 alunas, né, e tava morando com a avó, não tinha gasto. Sim. Foi de sair de casa, né, com a mão na frente e outra atrás, né. Você não tinha nada previsto. Não tinha nada previsto, sabe? Da noite pro dia eu resolvi, não, eu preciso mudar de vida, não tô feliz, eu preciso mudar de vida. E preciso ir pra Guarapuava. Como eu havia competido, né, eu treinei aqui em academias de Guarapuava durante nesse período que eu me preparei, né, pra essas competições, eu acabei ficando um pouco conhecido aqui em Guarapuava. E eu pensei, lá em Guarapuava eu tenho um potencial maior, sabe, de crescimento, ganhar melhor, sabe, ter uma... Pra trabalhar como personal. Pra trabalhar como personal. E eu acabei saindo de Pinhão, né, nessa época, eu vim morar com uma namorada minha da época, e com a minha sogra, daí eu acabei ficando uns meses com elas e fui morar sozinho. Mas aí nesse período eu comecei a dar personal pra ela, comecei a devagarzinho ficar conhecido em Guarapuava, comecei a fazer amizade com outros personagens, aí por indicação as pessoas começaram a me conhecer melhor. E graças a Deus, desde 2022, desde o final de 2021, né, eu tenho crescido profissionalmente aqui em Guarapuava, como personal trainer. Porque você tem mostrado bastante resultados também, né? Exatamente, aí eu trabalhei com o pessoal online também, sabe, com atendimento online, então eu também tive um bom aluno online que me deu bastante visibilidade, sabe, que foi daí, cuidei de muita gente em Pinhão também, sabe, ajudei muita gente a emagrecer, a maioria das pessoas, aliás, que trabalharam comigo em Pinhão foi online, sabe, foi através de treino e às vezes até um pouquinho as pessoas pediam dica de alimentação e eu ajudava na época, assim, sabe. Sim. Mas hoje em dia, praticamente, eu só trabalho muito mais com o pessoal presencial e atendo algumas pessoas online em Pinhão ainda, com essa parte do treinamento. Sim. Hoje teu foco tá mais no personal do que no treino, como que tá? Então, hoje o meu foco tá no treino totalmente, assim, sabe? Mas o treino presencial, hoje em dia, é o meu carro-chefe, digamos assim. É onde eu passo mais tempo, né, atendendo o personal trainer. Eu trabalho de 8 a 10 horas por dia, né, na academia, assim, atendendo pessoas diferentes, digamos assim.
Hoje eu trabalho autônomo, né? Então eu não trabalho para academia, né? Eu trabalho, digamos assim, para a pessoa que me contrata, né? Você vai em qualquer academia. E eu tenho a disponibilidade, né, de atender qualquer pessoa, em qualquer academia, né? Hoje eu atendo mais na Play por questão de comodidade, conseguir concentrar mais meus alunos lá, Não então... precisa ficar se locomovendo. Isso, então eu acabei me estruturando, digamos assim, ali na Play. Ali eu faço meu treino, ali eu treino todos os meus alunos praticamente, e é assim que a gente tem crescido. E também você hoje tem uma namorada bem famosa. Exatamente. Uma pessoa como bem que é conhecida. lidar com uma blogueira e com 500 mil seguidores? Então, no começo foi bem diferente, né? Você conheceu ela já era conhecida? Como que foi? Sim, eu conheci ela em final de 2021 ali, para 2022. A Rayana. Isso, a Rayana, fazia alguns meses já que eu tava morando em Guarapuava, né? Tava no começo da minha carreira de personal. E eu conheci ela através do Instagram, né? A gente começou a conversar através do Instagram e tal. Aí um dia a gente combinou de se encontrar, né? E acabou se conhecendo, e foi se conhecendo, fazendo amizade. E aí é até engraçado, porque na época a gente não namorava, né? E ela me contratou como personal dela. E aí a gente começou a se conhecer melhor, e começou a sair, e aí a gente começou a namorar definitivamente, né? Mas pra mim foi bem, como é que eu posso dizer? No começo a gente fica com um pouquinho de vergonha, né? Você vai conhecer pessoa famosa, né? Então, daí você vai se acostumando com essa questão, né? Das pessoas conhecerem ela em todo lugar e enfim, então o tempo dela, logo eu percebi, né? Que o tempo dela era muito valioso, né? Sim. Então, tipo, tinha muita gente que precisava dela, ela cuidava de muita coisa, na época ela era dona de salão de beleza também, digital influencer. Então, logo eu percebi a minha responsabilidade, né? Que eu estava tomando o tempo de uma pessoa muito conhecida, né? Muito importante. Então foi aí que a gente começou a ficar mais sério, né? Digamos assim. E a gente começou a namorar. A tua preocupação era não fazer ela perder tempo. Exatamente, né? Como era uma pessoa que tinha um tempo muito valioso, né? Eu comecei a perceber, opa, ela quer alguma coisa séria, né? Se eu mereço um pouquinho do tempo dela, né? Então, mas é muito legal, assim, sabe, essa questão, eu aprendi muita coisa com ela, sabe, em relação à rede social, a falar na câmera, a lidar com pessoas, assim, sabe. Eu vejo, assim, que a gente paga um preço, né, por estar na internet, né, e principalmente ela, né. As pessoas, muita gente gosta, muita gente opina, né, e no celular as pessoas, elas são bem sinceras, né. Então a gente tem que aprender a lidar com um pouco de crítica, aprender a lidar com um pouco de julgamento. Você percebe isso, que também tem críticas? Percebo. É a minoria, sabe? Eu preciso ressaltar isso, que é a minoria, sabe? É a minoria que critica, que, sabe, fala alguma coisa maldosa. Mas tem muita gente boa, sabe? Muita gente que elogia, muita gente que quer aprender, muita gente que quer, sabe, somar. Que admira, sabe? Então é bem gratificante, assim. Ela é uma pessoa muito querida. É muito querida, né? É muito trabalhoso, né? Mas eu vejo que assim, que o trabalho que ela faz, principalmente para as mulheres, assim, é muito, muito gratificante, muito legal. Sim. Esse empoderamento feminino, né? Ela demonstra muita sinceridade ali, uma forma dela, ela tem, pelo que acompanho dela ali, um jeito assim muito dela de se expressar, de falar do jeito que ela quer, né? Às vezes ela fala algumas coisas assim que você fala, nossa, é uma pessoa de verdade ali, expondo o que pensa, e isso te incomoda? Não, na verdade foi isso que fez eu me interessar por ela, sabe? Eu percebi que ela era muito verdadeira, porque eu comecei a seguir ela, né? Eu percebi que ela era muito verdadeira, falava até alguns palavrões, assim, né? Totalmente fora, né, do script, do convencional, digamos assim. E aí eu pensei, nossa, é uma mulher legal, né? Parece ser uma mulher assim que pensa diferente, uma mulher que pensa por ela mesma. E fiquei realmente interessado em conhecer ela, né? Conhecer aquela pessoa. E deu certo, né? Consegui conversar com ela, tipo, eu também pensei, ela nunca vai ver uma mensagem minha aqui, né? No meio de 500 mil pessoas. Você que conversou com ela primeiro. Isso, foi eu que conversei com ela primeiro. Então, tipo, ela conseguiu ver minha mensagem e tal, e a gente começou a conversar. E aí foi fluindo logo, né? Dá pra perceber que eu gosto de conversar bastante. Então, aí deu bastante certo. E ela é essa pessoa que ela é na rede social, ela é pessoalmente. Ela fala o que ela pensa, né? Ela não tem muitas papas na língua. E ela é verdadeira, né? E foi isso que fez. É por isso que dá certo, porque a pessoa que quer fingir na internet não sustenta. Não, exatamente, né? E não é sustentável você
vestir uma máscara, né, na frente do celular ali. Muita gente tenta, né, mas a gente vê que... Nossa, querem copiar, tentar fazer igual. Exatamente, né? Eu acho que é um espaço assim que as pessoas elas se identificam por você justamente por ser quem você é, né? Por você ser autêntico, né? Pela maneira que você fala, né? Pela maneira como que você se expressa, às vezes pelas suas piadas, pelos teus hábitos, né? Então essa que é a grande vantagem da rede social, né? Que a gente tava falando agora há pouco. E você tem tá se expondo um pouquinho mais também. Sim, eu já era bem corajoso, assim, sabe? Antes da Rayana, assim, eu já tinha essa época de atleta, eu já mostrava minha rotina, sabe? Falava sobre as competições, né? Como você viu, eu gostava de escrever textos até motivacionais, às vezes, para as pessoas. Exatamente, eu li os textos teus. Tipo, eu gostava de falar para as pessoas também sobre essa importância de lutar, sabe, contra talvez a tristeza, contra um pensamento negativo, sabe, de fazer algo, de sair da zona de conforto, sabe, tipo, de sair no frio, fazer uma caminhada, sabe, estudar uma coisa que você achou que você não consegue aprender, sabe, tipo, se desafiar, sabe. Logo eu aprendi isso isso é uma coisa que o fisiculturismo me ensinou, assim, sabe, que é realmente você se dedicar, você colocar energia nas coisas, assim, e que você vai ter um retorno, né? Então você pode aplicar isso para qualquer coisa da tua vida, né? Se você se dedicar, se você fizer 1 hora, 2 horas de leitura, estudo por dia, 1 hora, 2 horas de caminhada, exercício físico, você vai ter resultados, né? Então, só que muitas vezes a gente não faz, né? A gente se desencoraja. Então eu sempre gostei de usar minha rede social para passar uma mensagem positiva, motivacional, assim, sabe? Talvez para ensinar alguma coisa ou outra também, sabe? Então, para influenciar positivamente as pessoas, assim como eu fui influenciado um dia, sabe? Sim. Os teus textos têm muito disso, de impulsionar as pessoas, de motivar, de fazê-las olharem por um outro ângulo para aquilo que elas acham que é dificuldade. E da onde que saiu essa inspiração para escrever assim? Então, olha, essa inspiração... Na minha adolescência, assim, nos meus 15, 16 anos, assim, eu tive um período que eu comecei a ter muito apreço, assim, por poesia, por filosofia, sabe? Eu tive um bom professor de filosofia, então logo eu percebi, assim, que eu gostava de me aprofundar, sabe? Em algumas frases, alguns textos. Então começou aí, sabe? E depois que eu conheci esse digital influencer, né, que eu comentei, esse americano, e ele tinha justamente essa característica, ele era muito impulsionador, sabe, muito motivador, assim, era muito legal ver isso, sabe, então logo eu quis continuar o que ele fazia, sabe, que era continuar motivando pessoas. Eu pensei, olha, se ele conseguiu tocar uma pessoa aqui do interior do Paraná, né, de Pinhão, lá dos Estados Unidos, então, tipo, poxa, ele mudou minha vida, eu acho que eu consigo mudar a vida de algumas pessoas também, sabe? Consigo salvar alguns garotos que, sabe, tipo, tão perdidos, que não tem um futuro, não tem um rumo, assim como eu não tinha. E ele, eu acho que foi exatamente isso, esse impacto que ele fez na minha vida. Então, tipo, foi sempre muito profundo, sabe? Então eu sempre busquei, assim, ser mais intenso nas coisas que eu fiz na vida, por isso que até eu quis competir, talvez, sabe? Pra também, uma maneira das pessoas me enxergarem é através do meu resultado, né? Ele costumava dizer assim que as revistas, as capas de revista que ele aparecia é como se fossem as avenidas que ele chegava até as pessoas, sabe? Então para mim se tornou isso, tipo, as competições talvez seja só é algo que eu amo fazer, mas também vai ser algo que vai se tornar uma avenida para mim chegar até as pessoas, que vai ser algo que vai chamar a atenção das pessoas para ouvirem a minha história, para ouvirem o que eu tenho a dizer, sabe? O menino lá do Pinhão que tá ouvindo isso agora, que tem uma motivação baixa, que tem baixa autoestima, vendo? O Eduardo conseguiu, por que eu não consigo também? Exatamente essa imagem que eu quero passar. Sim. E com as tuas alunas, você percebe que essa motivação também funciona? O resultado vem muito disso? O que você se dá o resultado que você tem? Também, sabe? Eu vejo que nós como profissionais, assim, né, da saúde, né, a gente é muito espelho, né, para as pessoas, né? No teu caso, né, você é psicanalista, as pessoas provavelmente elas te observam como você pensa, como você fala, elas se espelham em você, né? E comigo a mesma coisa, eu vejo que o meu foco, a minha dedicação, né, o meu empenho diário, assim, tanto como nos treinos, eles acabam motivando os meus alunos também, sabe? Mostrando para eles que é possível. E graças a Deus, né, ao longo desses anos eu acabei adquirindo muito conhecimento, né? Muito conhecimento prático, muito conhecimento teórico.
muito conhecimento que eu aprendi até em inglês, assim, sabe? Coisas que... Você já sabia falar inglês? Você estudou sozinho? Então, muito autodidata, sabe? Através dos jogos, assim, sabe? Tipo, eu sempre entendi bem. Eu não sou fluente em inglês, mas eu sempre entendi muito bem, sabe? Vídeos, leitura. Então, graças a Deus, isso me ajudou muito a me impulsionar. Os melhores estudos estão em inglês, né? Exatamente. Você conseguiu se aprofundar mais. Eu tive essa sorte, né, de conseguir me aprofundar mais. Então, o meu conhecimento também ajuda muito os meus alunos, né? Porque então que é um treino muito específico para cada pessoa, sabe? É um treino bem, como que eu posso dizer? É um treino bem personalizado, sabe? Tipo, então, a vantagem da gente contratar um profissional, muitas vezes, é que você encurta muito o caminho, né? O tempo que você levaria para aprender uma prática, aprender uma maneira de pensar, né? Aprender a cuidar do emocional, aprender a fazer exercício, quando você contrata um profissional, né, principalmente quando o profissional é comprometido, se encurta muito o caminho, né, então ele vai te mostrar o caminho muito mais rápido. Então essa que é a vantagem, né, da gente ser profissional, né, e poder proporcionar para as pessoas não vou dizer um atalho, porque um atalho seria um caminho mais curto, mas ser o caminho certo, um direcionamento, exatamente, existe um direcionamento, né, para tudo na vida, para alimentação, para emagrecimento, para ganhar massa muscular, né, para ganhar força, né? Então, hoje eu tenho alunos que se preparam para concurso, né? Para fazer TAF, por exemplo. Tem alunos que querem emagrecer, tem alunos que querem ganhar massa muscular. Então, tem alunos que precisam só fazer exercício para desestressar, sabe? Mais assim, para qualidade de vida. Então, a gente acaba pegando todos esses alunos e você tem que saber, né? Trabalhar diferente com cada aluno e cada aluno vai ter um resultado diferente num tempo diferente. Mas tem uma resposta diferente. Uma resposta diferente. Mas assim, eu diria para você que o resultado bom, sabe? O resultado bom vem do comprometimento, da constância, né? Da pessoa decidir fazer uma mudança de alimentação ali, uma mudança de hábito, de criar uma rotina. É muito importante falar sobre rotina. As pessoas precisam criar uma rotina de exercício, criar uma rotina de beber água todos os dias, né? De estudar todos os dias. Então, quando a pessoa se compromete a fazer, quanto mais ela faz, mais resultado ela tem. Sabe? Isso que é o bacana. Então, quem faz pouco tem pouco resultado, mas quem faz constantemente, principalmente, e faz diariamente, sabe, o resultado é certo. E por que será que tantas pessoas começam e param, como lá o Eduardo de 15, 17? Então, eu tenho as minhas teorias para isso, né? Na minha interpretação, assim, eu vejo que o mais difícil é essa barreira mental, sabe? Que a gente vai criando essa ideia de que você não é capaz, que é muito difícil, que leva muito tempo. Então a gente aprende a pensar de uma maneira errada, de uma maneira equivocada, que a gente não consegue as coisas, ou que os obstáculos são maiores que a nossa capacidade, sabe? Então eu acho que tudo começa na mente. Depois que você começa a acreditar que é possível, você tem que começar a colocar a tua rotina, né, nessa direção. Então eu vejo que depois que você passa pela barreira do mental, a dificuldade é o social, né, que a gente estava falando agora há pouco também. Com quem convive. Com quem convive, igual você falou, a gente tem a média das 5 pessoas que a gente convive, querendo ou não. Se você tiver 5 amigos, vou dar um exemplo, que as pessoas só costumam beber, fumar, zero exercício físico, você tende a fazer os mesmos hábitos, né? Então, querendo ou não, você precisa saber se distanciar de uma maneira saudável, né, das pessoas. Não é dizer que você vai acabar com a tua vida social. Só que você precisa pagar um preço caro, às vezes, que é, às vezes, aceitar estar mais sozinho. Porque o caminho do sucesso, muita gente fala isso, que é um caminho solitário, né? Não necessariamente você vai estar sozinho, mas às vezes é você e teu marido, você e um amigo só, num objetivo. Então é difícil você sair hoje numa vida totalmente social, rodeado de pessoas, que hoje é comum, né? Você ter muitos amigos. É difícil você abrir mão disso para você estar ali encarando um pratinho de salada, uma comidinha simples, sabe? Querendo ou não, você pode, né, ter luxos de comer, qualquer coisa, né? Só que quando a gente está nessa mudança de processo, mudança mental, você precisa ter disciplina, você precisa dizer não. Tá mais focado naquilo. Exatamente. E é importante entender que o ambiente molda, assim. Né? As pessoas falam assim, mas eu vou me manter na rotina com as pessoas que eu ando, com a rotina que eu tenho, mas eu vou focar e vou conseguir. É muito mais fácil dar errado quando isso acontece, né? Não adianta, uma mudança, uma escolha só de uma mudança não faz com que você mude. Eu sempre falo, se você quer emagrecer, muda a tua alimentação, vai pra academia
e também muda o horário que você acorda. Tipo, você tem que mudar várias coisas ao mesmo tempo, porque uma só você não vai sustentar. Exatamente. E aí conseguir, né, aonde você vai na academia fazer uma amizade, né, procurar pessoas que estão se alimentando parecido com você, para vocês conversarem sobre aquilo, porque senão você fica um estranho no ninho. Exatamente. E ninguém consegue sustentar isso. E é normal, eu passei assim por períodos bem difíceis, assim, que eu tinha dificuldade em me relacionar com as pessoas, né? Porque normalmente a pessoa, né, na nossa região convida, vamos sair, vamos tomar uma cerveja. Puxa, né, não tomo cerveja, então, sabe, como jovem, assim, eu sofri um pouco com isso. Mas também eu amadureci com isso, sabe? Porque eu percebi que eu também passei a me relacionar com pessoas diferentes, aí por motivos diferentes, digamos assim, sabe? Eu passei a me relacionar com pessoas mais sérias, digamos assim, que tinham hábitos assim mais parecidos com o meu. Então, eu vou dizer assim que eu troquei uma vida de quantidade para qualidade, sabe? E em tudo, digamos assim, sabe? Eu mudei a qualidade dos meus amigos, a qualidade das pessoas que eu me relacionava. Então, a minha vida só melhorou, sabe? Depois disso, em alguns conselhos que eu dou para os meus amigos até hoje, tanto de Pinhão quanto daqui, assim, eu vejo que alguns amigos que não conseguem parar de beber, né? Às vezes parece uma coisa tão pequena, mas a pessoa realmente ela não consegue parar de beber. É que vincula, né, a bebida com o divertimento, como se não conseguisse se sentir bem, né? Exatamente, e a gente acaba se tornando um escravo, né? Então não é, como eu falei, hoje em dia eu consigo apreciar um vinho, né, com a Rayana, inclusive, a gente gosta muito, com os amigos às vezes, assim, mas é algo totalmente saudável, sabe, totalmente controlado, é algo totalmente social, né, é um beber socialmente. Você tem total controle sobre as escolhas. Exatamente, esse que é o diferencial, sabe? A gente tem que analisar, acho que na vida, se a gente tem controle, sabe? Para qualquer coisa, né? O exercício físico sem controle, descontroladamente, ele é um perigo também, né? A bebida sem controle é um problema, o trabalho demais sem controle. Então, acho que a gente tem que parar para pensar um dia e ver se a gente está fazendo algo que a gente não tem controle, né? Porque se você não tem controle sobre algo, isso se torna possivelmente lesivo para você, né? A longo prazo, né? Então você vai ter prejuízo. E isso entra no que a gente estava falando já no início, né? Então a gente tem que, no final das contas, você tem que avaliar se aquilo que você está fazendo vai te levar para um caminho bom, vai te levar para uma vida feliz, vai te levar para uma vida boa, ou se vai te levar só para um caminho mais É que a maioria das pessoas não pensam, não tem um direcionamento, elas só vão vivendo conforme as coisas vão acontecendo. Exatamente. Você falou assim que tudo isso te trouxe maturidade, mas eu acredito que você tem já uma maturidade inata. E aí isso fez com que você seguisse esse caminho. Sim. É isso que me parece ali, porque né, um adolescente decidir sozinho ali, sem alguém vir chacoalhar ele para isso, é uma maturidade mesmo que te pertence, e aí você conseguiu tomar essas decisões que foram te deixando cada vez mais maduro. Sim. Mas é difícil para um adolescente aí, 17, 18 anos, sozinho conseguir isso. Por isso que é bom seguir pessoas assim como Exatamente. Assim, eu acho que a minha trajetória como fui criado, né, pai e mãe separados, um pouco com a avó, um pouco com o tio, morei em cidades grandes por curtos períodos assim, mas como eu te falei, estudei em colégios bons, assim, em alguns períodos. Mesmo não sendo estudioso, né, eu fui criando uma bagagem muito grande. Eu fui criando uma maturidade. Também com pessoas diferentes. Exatamente, diferentes culturas, né? Tive que ir perdendo esse medo, né? Porque uma criança que mudava muito de escola, então eu sempre estava fazendo amizade nova, sempre estava conhecendo um lugar novo. Então talvez eu perdi o medo de tentar coisas novas, né? Que a gente falou, o que é o mais difícil? Eu acho que o mais difícil é quebrar esse medo. Quebrar esse medo de tentar, né? Muitas vezes a gente não faz as coisas nem tenta. Então, a primeira vez que eu escolhi uma competição no fisiculturismo é porque eu tinha muita vergonha. Eu pensei, o que é algo mais vergonhoso que eu poderia fazer, assim, que se eu fizesse eu conseguiria fazer qualquer coisa na minha vida. Sabe? Eu lembrei uma vez que eu tinha falado assim, eu nunca na vida vou subir num palco de cueca na frente de todo mundo. E eu me lembrei disso, sabe? Quando eu pensei assim... Você achava ridículo? Eu não achava ridículo, mas eu achava que eu não tinha capacidade para aquilo. Tá. Eu achava assim, nossa, eu vou morrer de vergonha, imagina eu de cueca na frente de todo mundo. Eu ia me sentir muito mal, assim, sabe? Aí eu pensei, viu, é exatamente isso que eu vou fazer, é isso que eu preciso fazer. Porque se eu focar nisso por alguns meses, né, pela primeira vez na minha vida, focar num objetivo por meses, e eu conseguir cumprir com isso, eu sei que eu posso ser a pessoa que eu quiser na vida, sabe? Foi esse pensamento que me moveu, digamos assim, sabe?
E foi, você teve vergonha na hora que você subiu a primeira vez? Então, a primeira vez eu tive um pouco de nervosismo, mas vergonha assim eu não tive, sabia? Por conta de eu ter trabalhado duro, né, vários meses, né, e até alguns, no início foi 1 ou 2 anos ali. Então, o primeiro foi aquele contato de assim, nervosismo. Mas logo, assim, eu já me senti em casa, sabe? Me senti no lugar certo, na hora certa, assim, curti totalmente a experiência. E você sempre teve apoio das pessoas à tua volta, como você falou em competir? Sim, a minha avó sempre me apoiou, tipo, financeiramente, assim, e ela não entendia muito, né, assim, mas, assim, ela sempre apoiou. A minha mãe também sempre apoiou muito. Eu acho que as pessoas ao meu redor foram percebendo a minha evolução, sabe? Como eu te falei, como eu não tinha nenhum foco na vida, né? Então as pessoas perceberam que, nossa, opa, de repente, hoje o Eduardo tem, né, o Dudu, como Aconteceu todo mundo alguma chama. mudança. Agora ele tem um foco, entendeu? E as pessoas foram vendo eu me tornando mais responsável e as pessoas que me amavam, os amigos de verdade, eles foram gostando disso, foram percebendo que eu tava no caminho que me fazia bem realmente, sabe? Então foi só somando. E é legal dizer porque eu acho que a coisa que mais mudou a minha vida, digamos assim, foi essa questão de acreditar, sabe? Acreditar que é possível, acreditar que você pode, que você é capaz, acreditar que você consegue, faz toda a diferença, sabe? E acreditar que, na verdade, a gente, talvez até os meus 15, 16 anos, eu não tinha essa percepção, mas o que essa pessoa, né, esse influencer fez eu aprender, acho que uma das coisas mais importantes, foi isso, que você, na verdade, você consegue ser aquela pessoa que você deseja, sabe? A gente consegue mudar, a gente consegue evoluir, só que você precisa acreditar. É o mais difícil a pessoa o mais conseguir se difícil. enxergar, né? Conseguir se enxergar, exatamente. Então, tipo, a primeira coisa que me ensinou foi primeiro se enxergar muito bem fisicamente, muito bem financeiramente, muito feliz no futuro, acreditar nisso e trabalhar duro nisso, sabendo que é um caminho solitário, sabendo que é um caminho difícil, sabendo que vai ser um caminho totalmente fora da zona de conforto. Mas para um dia chegar no conforto que, por exemplo, eu tenho hoje, graças a Deus. E quais que são os planos para o futuro? Então eu pretendo voltar a competir, pretendo continuar crescendo o meu trabalho online, presencial. Hoje, graças a Deus, eu tô com meus horários presenciais praticamente esgotados, sabe? Então, a partir do ano que vem, principalmente, eu quero começar a trabalhar muito com o online, o digital. Para escalar o meu negócio. O que é possível fazer no online? No online a gente trabalha com consultoria online, né? Que basicamente é um acompanhamento de personal, assim, mas online, né? Então, onde eu passo o treino para a pessoa, faço avaliação física, eu corrijo os exercícios, né? A pessoa me manda vídeos dela treinando e eu tenho esse acompanhamento mensalmente, né? Onde eu vou fazendo alterações no treino. E isso funciona muito bem, né? Com pessoas que já têm contato com atividade física. E até mesmo iniciantes, sabe? Sim. Hoje em dia a gente consegue passar vídeos que ensinam os exercícios, né? Então acaba que é quase ilimitado, né? A capacidade de pessoas que a gente pode estar trabalhando, né? Tipo, acompanhando online. E pode ter esse contato com você. Você consegue atender mais pessoas com essa qualidade de cuidado, postura, por exemplo. Exatamente. É possível ter um trabalho bem legal online, sim, sabe? E talvez seja até um trabalho inicial que seja bem legal para as pessoas, né? Que não tem personal. Talvez começar com alguém online acompanhando, né? Então talvez começar presencial, né? Para aprender os movimentos, depois fica online, né? Que aí você já aprende o básico, a pessoa consegue te ajudar bastante. E sai mais barato para a pessoa, né? Isso é importante dizer também, o atendimento presencial é mais caro, né? Muita gente não tem acesso. Agora o acompanhamento online ele já é bem mais acessível, sabe? E também, normalmente nas academias tem um profissional que atende como que vocês chamam? O professor de sala, né? O instrutor, né? Então pode ficar perguntando se tá certo, se tá errado. Exatamente, né? Tem a oportunidade de tal, né? Tirando as dúvidas com o instrutor, ele também. Pega ali o que é personalizado que você passou e, preciso fazer esse exercício, aqui me mostra como faz. Exatamente, exatamente. Aí eu me coloco à disposição para estar corrigindo, né? As pessoas, dando dicas, assim, e tem dado bastante certo. E esse é o plano pro futuro. E o meu sonho mesmo, né, como atleta, assim, é me profissionalizar na área de fisiculturismo, né, me tornar um fisiculturista profissional, né, onde esse já é um nível de dificuldade onde você precisa vencer competições, né, 2 competições, e normalmente você precisa ser o melhor atleta da noite para você se tornar um atleta profissional, sabe? E
E esse é digamos assim, um nível mais alto que pode chegar no fisiculturismo, né, como atleta profissional. E aí, talvez um dia competir na Copa do Mundo do fisiculturismo, que é o Mister Olímpia, né? Que acontece todo ano em Las Vegas. Então, nesse evento, só os fisiculturistas profissionais podem competir, né? Essas competições que tem aqui no país são de profissionais, são de amadores. São amadores e também existem competições profissionais hoje no Brasil, sabe? Nos últimos anos, isso foi um grande passo do esporte. Só que essas competições profissionais, elas têm no mundo inteiro, né? Igual aquele fisiculturista que eu assisti aquela vez, né? Na Austrália. Então, o meu sonho seria esse, sabe? Me profissionalizar e competir tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, sabe? Meio que conhecendo o mundo e competindo ao mesmo tempo, né? Juntando o útil ao agradável. Exatamente. E um dia, né, participar dessa Copa do Mundo do fisiculturismo, aí, representando o Brasil, representando o Pinhão, né? E alcançar mais pessoas, né? Mostrar para as pessoas que é possível você acreditar, você se dedicar. Não é fácil, é árduo, é altos e baixos, mas se tiver constância e acreditar de verdade, eu acredito que todos nós somos capazes, né, de chegar lá. E você acha que todas as pessoas deveriam estar fazendo atividades físicas constantes, assim, regulares? Importante? É muito importante, sabe? A atividade física e a alimentação são coisas assim que são coisas básicas, digamos assim, que eu acredito que deveria ser ensinado pra gente muito mais na escola, sabe? Por que eu digo isso? Não é por estético, não é por autoestima só, não é nem por questão de competição. O exercício físico, né? O corpo humano, ele foi feito para estar em movimento. Né? O corpo humano também foi feito para ter um funcionamento bom, né? Digamos assim, saudável, né? E quando a gente fala em saudável, a gente tem que falar sobre exercício físico e alimentação, sabe? Não tem como a gente falar de saúde sem falar nos dois. E eu acredito que todas as pessoas merecem envelhecer bem, né? O melhor possível, né? A gente tem, digamos assim, coisas que vêm com a genética da gente, né? Possíveis doenças, que tem coisas que a gente não consegue digamos assim, se livrar, né? Mas tem muitas coisas que a gente consegue se livrar através da atividade física, através da alimentação. Então, eu acho que qualquer pessoa que quer ter mais performance no trabalho, quer ter mais foco, quer melhorar na depressão, quer melhorar na autoestima, sabe, ela deveria colocar o exercício físico e se preocupar com a alimentação no dia a dia dela, porque isso vai fazer total diferença. Com certeza vai deixar a pessoa mais produtiva, vai ajudar em diversas áreas da vida. Eu digo para mim com certeza que o exercício físico, sabe, essa minha escolha de mudar a minha alimentação e o exercício físico, mudou minha vida totalmente, sabe? Eu não sei se eu estaria aqui hoje, provavelmente não estaria aqui hoje, né? Se eu não tivesse tomado essa decisão, talvez não tivesse nem terminado a faculdade, talvez, né, sabe Deus, teria continuado com uma vida perigosa, né? Sim. Enfim, então... Fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Eu sempre indico para os meus pacientes, a atividade física é essencial, né? Pela questão hormonal mesmo, né? De neurotransmissores, a pessoa que tem depressão ali, ela tem uma deficiência de serotonina. Então, a atividade física ajuda demais, né, na produção de endorfina, serotonina, faz total diferença no tratamento, né? Isso é indispensável. Então, por exemplo, para a bipolaridade, é essencial que a pessoa esteja fazendo atividade física. Né? Não vai funcionar o tratamento se ela não tiver, por exemplo. Então, são várias indicações aí, né, para a saúde mental. Mas às vezes olha aquela pessoa, mas a pessoa é magra, né, não tem problema nenhum de saúde. Essa pessoa também tem que fazer atividade física. Também, como eu te falei, não é só uma questão, né, de gordura corporal, de emagrecimento ou massa muscular, né? Como você mesmo disse, o exercício físico está muito relacionado com essa questão, né, dos neurotransmissores, né? Que é como a pessoa se sente, né? Muita gente acorda pela manhã já cansado, não consegue dormir bem, nossa, tem muito sono para estudar, tem muito sono no trabalho, então as pessoas deveriam estar se preocupando com o exercício físico nesse momento, sabe? Na hora de dormir bem, na hora de acordar bem, na hora de conseguir ter produtividade no trabalho, de conseguir ter foco, né? Na questão da depressão, eu percebi que me ajudava muito, sabe? Diminuía muito os meus pensamentos negativos quando eu fazia... Acabou esses pensamentos ou ainda tem? Olha, eu acho que já a depressão sempre vive dentro da gente, né? Numa força menos intensa, assim, tem momentos que ela vem, só que ela é muito mais fraca, né? Do que era quando eu era adolescente. Muito maior.
tem um controle muito maior, mas assim, se eu fico sem exercício físico muito tempo, eu já começo a sucumbir já pros pensamentos, sabe? Começo a me sentir mal, minha autoestima já começa a ficar baixo, começa a ficar mais improdutivo. Então a pessoa, ela precisa, tanto o magro quanto, né, qualquer pessoa precisa fazer exercício físico para ter uma longevidade, sabe? Para envelhecer melhor, para envelhecer com saúde, para conseguir, sabe, tipo, fazer as coisas de casa. A gente tem estudos que mostram que o idoso que perde muita massa muscular também, ele acaba caindo muito, e idoso que cai muito acaba falecendo mais cedo, sabe? Então é muito importante, sabe, essa questão do exercício físico pra gente. Eduardo, agradeço muito a tua presença aqui. Eu que agradeço. Antes da gente se despedir, não sei se você quer deixar algum recado. Eu queria agradecer muito pela oportunidade, né? É o meu primeiro podcast, então muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por ter me convidado. É um prazer enorme poder estar aqui hoje. Eu queria dizer isso, né? Para quem for ouvir, né? Ouvir com muito carinho, né? Tudo que a gente falou aqui hoje, né? Claro que eu não quero julgar a vida de ninguém, né? Não quero dizer o que é certo e o que é errado. Eu acho que eu posso dar só o meu exemplo, né? Do que funcionou para mim na minha vida. E que você estudou também, né? Porque você estuda bastante. Exatamente, exatamente isso. Então, vocês que são jovens, vocês que estão, né, na adolescência, na faculdade, aproveitem, né, todas as fases da vida de vocês, mas sempre pensem que vocês podem ser pessoas melhores, sempre pensem que vocês podem chegar mais longe, né? Sempre pensem que vocês podem superar qualquer que seja as dificuldades na vida de vocês. E tenham muita fé, muita força, acompanhem pessoas positivas, tenham amigos positivos, se inspirem em pessoas positivas. Hoje com a internet a gente tem a oportunidade de seguir pessoas maravilhosas, né? Parem de ver meme. Exatamente. Vejam memes, tá tudo bem ver memes. Exatamente. Mas, né? Vejam coisas também úteis na internet. Exatamente, vejam coisas úteis na internet, não fica acompanhando. Tem muita coisa boa. Exatamente. Não fica desgraças. Exatamente, notícia ruim, negatividade o mais longe possível da vida de vocês e positividade sempre. E pra seguir você nas redes sociais, como que faz? Eduardo Lupepsa, @Eduardo Lupepsa, vocês vão me encontrar lá, o Eduardo Treinador, coloquem lá Eduardo Personal. No Instagram. Vocês vão me encontrar no Instagram, no Facebook. Por enquanto é isso, talvez um dia no canal no YouTube. TikTok você não tem? TikTok ainda não tenho, eu tô relutante, mas um dia eu vou criar. Ainda não sabe fazer dancinha? Ainda não sei fazer dancinha, ainda tô aprendendo a acostumar com essa nova geração. Sim. Então, muito obrigada por estar aqui. Obrigado eu, Simone. A gente sempre dá uma lembrancinha aí para os nossos convidados, mas até agora eu só tive convidadas mulheres. Aí eu pensei em trazer uma coisa diferente para você. Mas eu pensei assim, nós estamos num mundo de igualdades. Você me achei uma flor um pouco mais masculina. Nossa, muito obrigado. Que honra, nunca ganhei flor. Fico lisonjeado. Uma lembrancinha aqui. Pra vocês, que é uma coisinha que limpa o ambiente. Que legal. Nossa, muito obrigado, viu? A tua participação. Foi um prazer te ter aqui. Obrigado. Quer me encontrar nas redes sociais, meu @, no Instagram é suliane.eckert, no TikTok suliane.eckert, e estamos no YouTube, né? Esse episódio completo vai estar no YouTube, @EssênciaCastOficial. No TikTok, @cortes.essenciacast.